Começamos outro livro, a segunda carta de Paulo para a igreja de Corinto. Uma coisa que eu achei interessante é que se ele escreveu a segunda, né, então praticamente a primeira não tinha resolvido todos os problemas que a igreja estava passando e que ele estava tentando eh, resolver ou instruir, né, o povo. E a gente viu que a primeira carta era uma carta de repreensão mesmo, que o povo estava se afastando da verdade que ele tinha ensinado, do evangelho de Jesus Cristo, né? Eles estavam escutando outras coisas e estavam se afastando da mensagem original do evangelho. Então Paulo estava preocupado, porque ele se sentia responsável, ele não queria que essa mensagem fosse deturpada, né, de maneira alguma. Então, essa carta foi escrita mais ou menos 55 anos depois, né, da vinda de Jesus. É, ele fala da justificação, continua, ele começou em Romanos, né, falando, Paulo é aquele apóstolo que era preocupado em salvar vidas, em levar o evangelho e resgatar as pessoas, os gentios, né, praticamente, que ele foi chamado para os gentios, apesar de todas as cidades que ele entrava, uma cidade nova, ele procurava a sinagoga para pregar o evangelho, mas era sempre rejeitado pelos judeus. Poucos aceitavam a mensagem, a maioria dos convertidos eram gentios, né? Então, vamos deixar isso claro. Essa é uma carta bem pessoal, e ele vai falar da, da dureza dele na outra carta e também sobre a visita que acabou não acontecendo do jeito que ele queria que tivesse acontecido, que ele planejou, né? Então, um dos grandes temas de 2 Coríntios é que aquele que crê em Jesus Cristo é uma criatura nova, alguém que tem uma postura reta diante de Deus, não por fazer as coisas certas, ou por praticar a religião, ou para praticar os rituais, mas porque aceitou o sacrifício de Jesus como presente de Deus, aceitou a salvação através do sangue de Jesus. Né? Então, eu nunca vou deixar de falar isso e cansar. Isso a gente não pode deixar passar. Né? A salvação é um presente de Deus. Não foi eu escutei isso essa semana e eu achei ótimo. A salvação não foi o primeiro pagamento, não foi o depósito inicial e você tem que pagar o resto das prestações. Não. A salvação foi paga por completo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para o pior pecador do mundo, para o pior assassino. Se ele se arrepender, ele não tem que fazer nada para completar aquela salvação. Tá? Então, a gente não pode deixar isso, e Paulo fala uma e outra vez sobre isso. Né? Quando recebemos a Jesus como Salvador, o nosso passado é completamente afastado para longe. Não temos mais de nos sentir culpados, né? Então, aquela culpa que Satanás coloca na gente, porque eu acho interessante a estratégia, né? Ele é que tenta. Então, ele vai ficar lá te fazendo picuinha até você fazer alguma coisa errada. Aí, a hora que você faz a coisa errada, em vez dele te largar, aí ele fala: não, mas você, hein? Olha só que cristão que você é, como que você pisou na bola. Então, assim, ele tenta e depois ele te acusa para você ficar sentindo culpado. Olha só que coisa, né? A estratégia dele. E a gente cai, né? Bonitinho. Porque quanta gente que se sente culpada aí passa a vida se sentindo, carregando uma culpa que não é dele, né? Eu acho assim, a gente erra sim, e a gente tem as consequências dos nossos erros, mas uma vez que a gente encontra Jesus, e confessa o nosso erro, confessa o nosso pecado, aceita o perdão, a gente não vive carregando aquela culpa mais. Aquilo já passou, né? Aquilo já ficou. A Bíblia diz lá no Salmo 103 que Deus lança o nosso pecado, o nosso erro, como a distância do leste para o oeste. O que quer dizer? Não tem jeito dele nem querer saber, né? As coisas erradas que a gente já fez.
uma vez que elas foram confessadas, uma vez que o sangue de Jesus passou, né? Se você vai viver uma vida, eu já falei aqui também, quem tem um encontro com Jesus, dá uma volta e vai para o outro caminho, não vai continuar naquela vida, né? Como Jesus tinha falado para a mulher samaritana, para a mulher que Maria Madalena, para outros que ele curou, vai e não peca mais, né? Não continua nesse caminho, não. Quem encontra Jesus tem uma vida transformada. Isso é uma coisa assim nítida, né? A gente tem que, as pessoas têm que notar que houve uma mudança na nossa vida. A nova criatura são as pessoas que nasceram de novo através do nascimento que Jesus tinha falado para Nicodemos, né? Ele falou: "Mas como? Vou de novo para a barriga da minha mãe?" Aí ele falou: "Não, tem que nascer da água e do espírito", né? Aquele nascimento que eu era uma pessoa sem Deus, sem Jesus no meu coração. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou adotado na família de Deus. Antes eu era criatura de Deus, uma vez que eu recebo Jesus, eu sou adotado na família de Deus. Eu passo a ser filho, herdeiro. Nós somos herdeiros com Cristo, gente, que maravilha. Não é só filho, não é, somos herdeiros com Cristo. Mas, assim, com essa herança, né, a gente também sabe que nós padecemos dos sofrimentos de Jesus, porque o mundo não vai nos aceitar, né? O mundo vai rejeitar as pessoas que querem seguir a Jesus. Cada dia mais a gente vai ver isso, né? Já teve tempo que os cristãos, que existia uma simpatia, né, para os cristãos. Hoje em dia, é mais uma antipatia, né? A gente está sendo mais rejeitado do que aceito, porque eles já falam que a gente é homofóbico, que a gente não ama, que a gente assim coloca um monte de coisas que não é verdade, né? Claro que tem aquelas pessoas que danificam, a gente já falou disso antes, né? Por causa de uns, às vezes o evangelho, o cristianismo fica manchado, né? Então, mas eu não estou olhando para as pessoas, eu estou olhando para o meu Redentor, para o meu Salvador. E ele o que ensina, o que, que é? Nós vimos lá em Coríntios 13, amor, amor ao próximo, né? Perdão, a gente vai ver isso hoje sobre perdão, e uma maneira linda que Paulo ensinou sobre perdão no estudo de hoje. Ao ler esse livro de 2 Coríntios, eu espero que vocês se tornem cada vez mais cientes de que quando temos o um encontro pessoal com Jesus, a nossa velha natureza morreu, né? E agora somos uma criatura nova. Então, um esboço do livro inteiro, são 13 capítulos, e Paulo está falando da justiça na sua conduta, porque ele foi criticado e julgado por uma coisa que ele não fez. Ele vai defender a sua vocação, que ele foi chamado por Deus, que ele não estava ali falando mentira, ele tinha sido chamado mesmo, né? Deus jogou ele no chão do cavalo e Jesus falou com ele que ele tinha que seguir. E Paulo fala sobre a necessidade de ajudar aos outros com ofertas e defende a sua autoridade apostólica. Então, a gente vai. Tem algumas coisas que foram os estudiosos descobriram em manuscritos. Então, por exemplo, Paulo fala umas coisinhas aqui e ali sobre o que aconteceu na igreja de Corinto. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado nisso, mas a gente não sabe exatamente quem falou, o que foi que falou de Paulo, mas houve alguém querendo manchar a reputação de Paulo na igreja de Corinto. Então, os principais assuntos tratados aqui são tribulação, disciplina da igreja, esperança e a sã doutrina. Paulo quer manter a doutrina do evangelho pura, né? Pura como Jesus havia ensinado e como os apóstolos que andaram com ele passaram para ele. Então, vamos começar aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios. Ah, esqueci de apagar essas duas linhas aí. Então, rabisca. Era para mim ter deletado, que eu botei isso lá atrás.
Então, esse primeiro capítulo, Paulo vai dizer sobre Deus, o Deus Consolador. Paulo precisava desse consolo de Deus. Ele estava passando por momentos difíceis e ele encontrou em Deus o consolo para as suas tribulações. Então, vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, aqui dá para entender que Paulo estava junto com Timóteo, né? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos da Caia. Então, aqui, Paulo está dizendo que essa carta era destinada à igreja de Corinto, mas ele queria que todos os cristãos da área, da região, lessem, porque ela aplicava a todo mundo. Em algum momento, algum deles iam necessitar dos ensinamentos de Paulo nessa carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viu de novo que Paulo está dizendo, Paulo, quem era Paulo? Apóstolo de Jesus Cristo. Né? Então, às vezes ele fala servo de Jesus Cristo, escravo, né? Então ele era um servo, para ele era o maior reconhecimento que ele podia ter era eu sou servo de Jesus Cristo. Para ele não tinha nada mais importante na vida dele. Então vamos ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, Paulo necessitava do consolo de Deus, ele estava passando por tribulações, e ele mais na frente vai falar o que ele estava passando, tá? Então, uma coisa que eu acho interessante é que a gente não gosta de sofrer, né? A gente não gosta de nada que é desconforto, a gente já pede a Deus para tirar, né? Para aliviar a gente não quer dor, a gente não quer problema de família, a gente não quer briga com amigo, a gente quer tudo bem, né? Quanto melhor, quanto mais tranquila a vida, melhor, né? Mas, na realidade, a vida acontece, né? E as coisas acontecem. E a gente tem que aprender que muitas coisas, muitas das lutas e dificuldades que a gente enfrenta servem para ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, eu que tenho um filho que está afastado de Deus, que né, eu fiz o que eu achei que era certo para fazer, mas ainda assim ele está afastado, eu tenho muito mais compaixão ou simpatia para alguém que está passando pela mesma coisa do que alguém que nunca passou por isso. Né? Então, eu acho que quando a gente passa por alguma coisa, ainda que eu ainda não vi né, o resultado das minhas orações totalmente, mas eu sei que Deus está trabalhando, que Deus tem um propósito. Né? A Sula, que tem uma criança especial e filhos adotados, ela tem muito mais empatia e simpatia por pessoas que têm a mesma experiência, né, ou que estão passando, gente que está começando agora nessa jornada, ela pode ajudar muito mais do que eu, que nunca experimentei esse tipo de environment, a palavra sumiu. Então, a gente precisa de entender que as tribulações da vida têm um propósito, tá? Não é, Deus não vai mandar doença, Deus não vai mandar dificuldade. Essas coisas são coisas do inimigo, mas às vezes Deus permite para que a gente possa crescer espiritualmente, amadurecer ou ajudar outras pessoas. Então, as nossas lutas, enquanto a gente ficar pedindo a Deus para tirá-la do nosso caminho, vai demorar mais o processo que Deus está deixando ela ali. Então, nossa atitude deve ser: Deus, tá ruim, não gosto, tá doendo, mas
que essa coisa ruim tenha um propósito na minha vida. Aqui eu coloquei um versículo que eu gosto muito, mas a maioria das pessoas não prestam atenção no finalzinho, que é o que está com letra vermelha, né? Lá em Romanos 8:28 fala: todas as coisas cooperam para o bem. Todo mundo para aí, né? A coisa está ruim, todas as coisas cooperam para o bem. Mas daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Mas todo mundo ama a Deus. Não, nem todo mundo, né? Quem ama a Deus quer servir a Ele, quer fazer a vontade dele, né? A Bíblia é muito clara, né? O que a gente faz para mostrar a Deus o nosso amor por Ele, né? Então, algumas vezes Deus responde sim, e a gente pode testemunhar da resposta positiva de Deus. Deus responde sim com alguém que está doente. Outras vezes, Deus responde não, e a pessoa ou morre ou continua doente por um tempo largo, né? E outras vezes, Deus responde espera. Mas em todas essas respostas, a gente tem que saber que Deus é bom e que Ele sabe o que está fazendo. A gente, às vezes, não vai ver o porquê naquele momento, mas um dia no futuro a gente vai entender. Então, quando a gente está passando por um momento difícil, por provações, por tribulações, sejam elas quais forem, peça a Deus para te ensinar através daquela. Porque quanto mais a gente. É que nem quando a pessoa está afogando. Eu já ouvi falar que quando o salva-vida vai, quanto mais a pessoa se debate, mais difícil é para salvar aquela pessoa da água, né? Então, quando a gente está passando por uma coisa difícil, é a mesma coisa. Não vamos ficar debatendo com Deus, não. Vamos boiar, confiar. Gente, a gente tem falado tanto aqui sobre confiar em Deus, né? Confiar que Ele tem o seu melhor interesse, Ele quer o melhor para você, né? Mas que existe uma guerra espiritual. O bem e o mal estão lutando contra, né? E quanto mais perto a gente chegar de Deus, mais bravo Satanás vai ficar. Mas a gente tem que entender que a vida cristã vale a pena, ainda que seja através dos tranco e barranco. Vê como Paulo passou tranco e barranco. Jesus, o que ele teve que passar, mas a recompensa, Paulo fala várias vezes. Eu estou prosseguindo para o alvo, para a minha recompensa que está lá na frente. Não é aqui que eu quero recompensa, não. Isso aqui vai passar rápido. A minha recompensa está lá na eternidade, né? É, vamos continuar lendo no capítulo 6. Paulo vai dizer para ele do cuidado de Deus, né? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Então, o que Paulo está dizendo? O que eu estou passando, eu vou dividir com vocês. Eu quero que vocês participem comigo e aprendam e cresçam através desse momento, desses sofrimentos que eu estou passando, né? Aí, continuando, até o 11. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participaram de nossos sofrimentos, participaram também da nossa consolação. Então, muitos irmãos ali da igreja de Corinto souberam, né? Souberam do que passou com Paulo em Filipai, em Filipos, né? Souberam o que passou com Paulo em Éfeso, lugares que ele foi apedrejado, que ele teve que sair de noite escondido, fugindo, porque as pessoas estavam querendo matá-lo. Então, esses irmãos, eles participaram desses sofrimentos, mas quando eles viram o livramento de Deus, eles se alegraram também, né? Então, a gente tem que aprender assim, sofrer com os que sofrem e alegrar com os que se alegram, né? Aí vamos continuar. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida.
Então, eles acharam que eles iam morrer ali. De fato, já tinham sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, olha só, em vez dele ficar desesperado, com medo, né, das acusações e das perseguições, ele falou: isso estava servindo para que eu não pensasse que eu era grande coisa, para que eu dependesse totalmente de Deus, ao ponto de saber que se eu morresse ali, Deus podia me ressuscitar, se ele quisesse que eu continuasse esse ministério. Olha só, gente, que coisa, né? Que fé, que segurança ele tinha em Deus, que confiança. Onde que a gente anda, né? Como que a gente perdeu isso, né? Como que a gente não pode viver isso todo dia, né? De fato, já tínhamos, aí já li isso. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, em Deus, temos depositado a nossa esperança de que ele continuará nos livrando. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, olha como é importante. Como é importante a gente estar orando, intercedendo pelas pessoas, né? Intercedendo pelas pessoas que estão levando o evangelho aí lá na África ou nos países comunistas onde é proibido. Eles levam, eles tiram as páginas da Bíblia e eles passam as páginas da Bíblia um para o outro, eles decoram e trocam entre eles. E a gente tem quantas Bíblias dentro de casa e nem abre, né? Então, a gente tem que participar do sofrimento dessas pessoas. Quando a gente intercede, ora, reconhece, a gente começa a viver aquele sofrimento que eles estão passando. E a gente começa a valorizar mais ainda a nossa fé, a nossa salvação, né? Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedidos, como resposta de oração de muitos. Então, todas aquelas igrejas que Paulo havia passado oravam por ele constantemente, intercediam por ele. Nós somos responsáveis pelos líderes, pelos pastores, pelos padres, pelas pessoas em autoridade cristã. Nós somos responsáveis em orar por eles, para que eles sejam fortes, para que eles resistam às tentações, para que eles sejam fiéis à doutrina da palavra de Deus. É nossa responsabilidade interceder por eles. A gente, às vezes, é mais rápido, está muito mais, né, critica muito mais do que ora por eles, né? Então, vamos tomar essa responsabilidade. Gente, essas cartas que Paulo escreveu, elas nos ensinam muito, sabe? Elas nos ensinam como é a família, né? Essa família que está espalhada pelo mundo inteiro, mas é uma família que depende uns dos outros, mas principalmente nós dependemos de Deus, dependemos do autor e consumador da nossa fé, né? O apóstolo fala sobre suas lutas, dores, lágrimas e necessidades que ele estava enfrentando para a pregação do evangelho. Paulo havia sido duramente criticado. Então, nós vamos pular para o capítulo 2. Olha só o que ele fala. Vou ler de 1 a 4, no 2 Coríntios 2. Ele fala assim: aqui ele vai explicar por que ele não voltou lá na igreja de Corinto. Porque ele tinha ido rapidinho, quando ele passou para ir à Macedônia, ele deu uma paradinha lá e ele teve que ser duro com eles, né? Já tinha sido duro na carta e teve que ser duro de novo presente lá com eles, né? Ele fala: por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, porque quando eu for, para que quando eu for, não seja entristecido por aquele. Então, o que ele está falando? Que ele não queria mais tá chamando atenção, né, gente? Eu ainda estou nessa fase que eu tenho que me esforçar quando eu estou com meu filho para não chamar atenção. Então, eu tenho que prometer para mim mesmo que eu não quero discutir nenhum problema que está acontecendo, por mais gritante que seja, o momento que eu estou com ele, que é muito raro, eu quero curtir, eu quero
de ter um momento de comunhão, de alegria. Não quero mais ficar usando toda a conversa, todo momento, para criticar ou para corrigir. Né? Então, eu entendo muito o que Paulo está falando aqui. Ele amava aqueles irmãos, era como filhos para ele. E ele não queria estar corrigindo eles o tempo todo. Né? Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecer a vocês, mas que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, Paulo estava preocupado com a alma daqueles irmãos de Corinto. Ele não queria que nenhum deles se perdesse. Do mesmo jeito que Jesus, quando orou ao Pai lá em João, ele falou: eu não quero perder nenhum desses que o Senhor me deu. A não ser esse, que era Judas, né, que já estava determinado para ser perdido mesmo. Né? Então, Jesus falou: guarda, protege, e protege também aqueles que virão a conhecer o Evangelho, que virão a crer em mim. Né? Lá, gente, aqueles capítulos de João são demais. Então, continuando lá no capítulo 1, a gente vai passar. Aí ele fala, versículo 9 a 11. Já li 9 a 11, né? Já. Então, por causa da pregação do Evangelho, eles receberam a sentença de morte. Então, eles sabiam que, mesmo que se Deus tinha um propósito, eles iam ser ressuscitados, ainda que tivessem mortos. Esse é o nosso orgulho, versículo 12. A nossa consciência dá testemunho. Aqui, Paulo está explicando, tá? Porque eu acho que uma das razões porque o pessoal lá começou a falar mal de Paulo, uma pessoa, né? Parece que uma pessoa começou a fazer rumores negativos sobre Paulo. E uma das razões é que Paulo não tinha palavra, porque ele tinha prometido que ia e que ia ficar lá um tempo e acabou não indo. Né? Então, aqui ele está explicando. Esse é nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho que nós temos de que nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, em santidade, sinceridade proveniente de Deus. Então, ele está dizendo que a consciência dele está totalmente limpa de que ele tem sido fiel a Deus, que ele não tem mentido, né? Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de entender. Então, ele queria ser bem claro, não só nas coisas que ele escreveu, respondendo cada pergunta bem clara, sem. Né? A gente lembra que Paulo falou lá em Coríntios 12 sobre o dom de línguas, né? E os intérpretes, e ele era muito eloquente, porque Paulo era uma pessoa culta, mas ele falava: eu prefiro falar 5 palavras para todo mundo entender do que 1000 palavras de um discurso eloquente e ninguém vai entender. Então, ele era bem preciso nas suas mensagens, e isso a gente vê claro. Assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, assim como nós nos orgulhamos de vocês. Então, a simplicidade dele, a humildade de Paulo, né? Ele não precisava de estar lá se justificando, né? Ele era um mensageiro de Cristo, ele sabia. E esse povo lá de cabeça dura, né? Que não só estava deixando que doutrinas falsas infiltrassem na igreja, mas estava deixando que uma pessoa que alguns dos estudiosos da Bíblia, teólogos, acham que essa pessoa que começou esse rumor é a mesma pessoa lá de 1 Coríntios. Lembra quando ele falou que tinha uma pessoa que estava dormindo com a mulher do pai e que eles tinham que corrigir esse homem? A gente falou sobre isso há uns meses atrás. Então, eles acharam que essa mesma pessoa, porque mais na frente ele vai falar que vocês corrigiram, mas que vocês precisam perdoar, outros não concordam. Então, não importa quem essa pessoa seja, o importante é que alguém estava tentando difamar a pessoa de Paulo. E ele não ia admitir isso, não porque por sua personalidade, pela sua pessoa, mas ele não queria que o evangelho, que a mensagem de Jesus fosse danificada por causa de coisas mentirosas. A única preocupação dele era que o evangelho pudesse ser danificado.
né, com isso. Então, essa era a preocupação principal. Então, no 15, versículo 15: confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados. Então, ele estava dizendo que se ele fosse lá 2 vezes, eles iam ser beneficiados duplamente. Mas acabou que ele não foi, né? Em minha ida à Macedônia e voltou. Não, como é que é? Confiando nisso e para que não fossem beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem na igreja da Judéia. Então, ele lembra que ele tinha falado para fazer uma coleta, que ele ia levar o dinheiro para Jerusalém, para os irmãos de lá. Então, ele está se explicando aqui a razão das coisas, né? Quando planejei isso, era o meu plano, né? Então, ele está dizendo aqui, eu não vou ler tudo, não, porque às vezes a maneira que ele fala, a gente fica meio confusa. Então, ele fala: aquilo foi um plano meu. Eu planejei, eu queria ir, mas os planos não aconteceram como eu planejei. E Paulo já tinha dito várias vezes que quem dirigia os passos dele era o Espírito Santo, né? Que mandava ele ir para onde fosse. E aí as pessoas estavam criticando a Paulo porque ele tinha falado que ia e não foi, né? Então, ele falou: mas eu não quero que isso danifique o evangelho. Eu posso até falar sim quando a verdade é não, ou falar não quando a verdade é sim. Mas Jesus Cristo é fiel. Para ele é sempre sim, sim e não, não. Não existe mudanças na palavra de Jesus, né? Então, Paulo manifestou a sua intenção de passar esse tempo lá e não foi. Paulo fez a primeira visita a caminho de Macedônia, mas essa visita foi dolorosa, tanto para ele quanto para os coríntios. Aí ele fala, lá no capítulo 2, ele falou: por isso eu resolvi não voltar, porque eu não queria que fosse tão, não queria mais ficar nesse clima tão ruim que estava entre a gente, né? Eu quero voltar aqui no 17. Então, a Paulo vem falar agora, ele vai defender não a ele, mas o evangelho. Né? Para ele é mais importante. E eu acho que às vezes a gente toma isso muito superficial, a nossa fé. Sabe? Assim, a gente tem que carregar a bandeira de quem nós acreditamos. Né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Né? A Bíblia, Jesus mandou a gente ser discípulo, né? A gente ser pescadores de almas. Ele não falou isso só para os discípulos ou só para um grupo selecionado de pessoas. Não, essa ordem é para cada um daqueles que creem. Todos nós somos responsáveis de levar o evangelho, de testemunhar de Jesus, né? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, no versículo 20. Deixa eu ler, vou começar no 18. Então, eu posso ter mentido, os meus companheiros podem ter não mentido, né, mas mudado de planos. Aí ele vem: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Jesus, de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano, que também às vezes é colocado como Silas, e Timóteo, não foi sim e não, mas para ele foi sempre sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo um sim. Todas. Todas as promessas que Deus fez na Bíblia, tanto de Gênesis até Apocalipse, serão cumpridas. Até aquelas promessas que fazem menção do castigo para aquelas pessoas que desobedecem, para aquelas pessoas que decidem não seguir a Deus. Todas essas promessas se cumprem. A gente não pode duvidar de que. Eu escutei outra coisa essa semana, que quando a gente deixa o medo ou a ansiedade tomar conta do nosso coração, por mais real que a dificuldade seja,
a gente está duvidando de que Deus é capaz de nos ajudar, que Deus é capaz de nos tirar daquela situação. E é isso que a gente vê em Paulo e os apóstolos daquela igreja primitiva. Eles não duvidavam, eles confiavam tanto que Deus era capaz de fazer todas as coisas que ele prometeu. Ora, o Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações. Gente, Deus, eu achei isso tão lindo. O coração do evangelho é que Jesus, o homem, é o filho de Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele cumpriu todas essas profecias. E ele diz no versículo 21, Deus faz com que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou e pôs o Espírito Santo em nossos corações como garantia. Fomos ungidos. Gente, naquela época, o selo de alguém, de um governador ou de um rei, era uma marca super importante. Ninguém duvidava se uma carta ou um documento tinha o selo, estava completamente comprado ou destinado àquela pessoa. Nós fomos selados por Deus. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o selo, a unção do Espírito Santo e o selo de filhos, herdeiros com Jesus. E ele nos dá o Espírito Santo como garantia de que a gente vai poder fazer coisas muito maiores do que a gente pensa, muito maiores. Por quê? Porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Espírito Santo que está em nós. Em todas as coisas, Deus trabalha em nós, fazendo atingir o propósito que ele destinou. E se nele somos mais que vencedores, até mesmo o sofrimento e a perseguição nos servirão para alcançar a plenitude da fé e esperança. Paulo foi tratado mal, ou maltratado, desrespeitado em Corinto, mas esse mal se tornou em bem. Gente, se Paulo não tivesse passado por essas coisas, se essas picuinhas não tivessem acontecido, se essas cartas não tivessem sido escritas, se alguém não tivesse pensado que essas cartas eram importantes e guardado esses manuscritos, hoje a gente não ia estar aqui aprendendo a jornada da fé com Paulo, né? Podemos aprender também nessas. Vamos no capítulo 12, a gente aprende não só a resiliência e a resistência de enfrentar as dificuldades com fé, confiando não que eu sou forte, mas o que está em mim é forte. Mas Paulo nos ensina aqui sobre o perdão. Olha o que ele vai falar aqui no capítulo 12, a partir do versículo 5. Ele vem falando que se um de vocês tem causado tristeza, não é só a mim que vocês causaram tristeza, mas em parte para eu não ser demasiado severo a vocês. Aí ele está falando que essa pessoa foi punida, a igreja fez certo, puniu, colocou ele lá num canto. Agora, ao contrário, vocês também devem perdoar, porque eu acho assim, o que eu li nos comentários é que essa pessoa, eles puniram essa pessoa, a pessoa se arrependeu, mas eles não quiseram receber a pessoa de volta. Então, Paulo está falando, não, uma vez que vocês perdoaram, que ele obedeceu e reconheceu o erro e pediu perdão, vocês têm o dever de perdoar, né? Agora, ao contrário, vocês devem perdoar e não só perdoar, consolar, porque a pessoa estava triste. Então, olha só, às vezes a gente fala, perdoa, mas eu não quero nem olhar para a cara da pessoa mais, né? Tá bom, tá perdoado, vai embora para lá. Aqui, Paulo está dizendo que era para eles consolarem, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Que coisa, né? Uma pessoa que tinha maltratado a Paulo, que tinha
falado mal dele, quase destruído a igreja por causa de uma mentira. Paulo está dizendo, ensinando a eles a perdoar. Ele fala, portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isso é, se seriam obedientes, se vocês escutariam o meu conselho. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Eu perdoei não porque Paulo é bonzinho e perdoa, não, mas é isso que Jesus me ensinou. Né? Eu faço isso por Jesus. E olha a outra coisa mais importante de todas: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Quem ganha quando a igreja é dividida? Quando os cristãos ficam bravos uns com os outros? Quem ganha? Satanás. Ele é o vencedor. Então, quando a gente consegue colocar Jesus Cristo como centro da nossa vida e a gente consegue seguir os conselhos que Paulo está nos dando, e esses conselhos que ele aprendeu na sua jornada de comunhão direta com Jesus, o diabo não vai ter vitória. A gente vai conseguir derrotar ele. Cada vez que você é capaz de perdoar alguém de coração, ele está perdendo uma batalha. Cada vez que você consegue resistir à ansiedade e o medo, ele está perdendo uma batalha. É assim que eu enfrento. Cada vez que ele quer colocar na minha mente, o JT estava num desses festivais horrorosos esse fim de semana. Várias vezes ele queria colocar preocupação na minha cabeça. Eu falei, não, 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 não. Aqui não. Tem lugar aqui não. Eu sei que Deus tem um plano para ele. E ele está entregue nas mãos de Deus. Independente do que Deus quer dele. Ele é do Senhor. Ele não é mais meu para eu cuidar. Deus está cuidando. Aí o que eu faço? Deus, já te entreguei. Toma meu coração, tranquiliza, me dá paz e vamos continuar o nosso dia. Né? É assim que a gente derrota os ataques de Satanás na nossa vida. Gente, essa é uma poderosa arma. A gente tinha que andar tão vitorioso. Quando eu vejo crente desanimado e com a cabeça baixa, esses cristãos que, sabe, vivem lastimando, nós temos que andar de vitória em vitória, não de derrota em derrota. A nossa vida tem que ser vitoriosa. Por quê? Porque nós estamos com Jesus Cristo do nosso lado. O Deus Criador é o nosso capitão. Não tem como a gente perder. Na batalha, se você ler lá no último livro de Apocalipse, a gente já sabe o final do livro. A gente já ganhou. Então, enquanto a gente vai passando nesse perrenguinho aqui, a gente tem que resistir. Resistir aquelas as emoções, né? Porque eu lembro que eu falei semana passada que Satanás não consegue ler a nossa mente. Ele consegue botar sentimentos negativos na nossa mente, nas nossas emoções, mas ele não consegue ler. Então, por isso, quando esse sentimento vem, você tem que falar em voz alta. Aqui não. Eu fui lavada pelo sangue de Jesus, Deus está trabalhando. E outro dia eu estava num estudo bíblico e alguém falou assim: mas a gente tem que ficar batendo na porta, que nem aquela parábola que Jesus contou da viúva que fica batendo, batendo até o homem atender. Falei, não, o meu Deus, ele me escuta da primeira vez que eu peço. E depois eu agradeço. Cada vez que eu lembro daquele problema, eu agradeço porque eu sei que Deus está trabalhando. Tem uma história, Daniel, no livro de Daniel, tem no capítulo 9, depois, se vocês quiserem ler, ele tinha orado, pedido a Deus alguma coisa, eu não sei exatamente o que era, mas Deus mandou o anjo para ele, e o anjo falou, Daniel, Deus te escutou no momento que você orou, e Deus mandou um anjo para te ajudar, mas no caminho, o anjo teve uma guerra com as forças do mal. Então, por isso que atrasou um pouquinho a sua resposta.
Então, assim, Deus escuta, gente, na primeira vez que a gente pede. Se você pede direitinho, em nome de Jesus, que é o único caminho, o Espírito Santo e Jesus são os únicos que levam a mensagem direto para Deus, ele escuta da primeira vez. E aí você agradece. Você agradece. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando nesse pedido. Né? Eu sei que o Senhor vai fazer uma coisa grande. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus promete dar em dobro os anos que o gafanhoto tomou. Isso que eu tenho pedido para o JT. Falei, Deus, restaura e dá em dobro tudo que o inimigo está roubando da vida do JT. Roubando da sua juventude, da sua saúde, porque não vai em médico, não se cuida, né? Roubando das oportunidades que ele podia estar tendo. Então, assim, devolve, mas usa ele para a sua glória. Que o testemunho dele seja para glorificar o teu nome. Não é para eu. Já acabou esse negócio de o sucesso do meu filho é meu sucesso. Não. E a derrota dele também não é o meu erro. Cada um faz a sua escolha, né? A escolha é dele, a escolha é minha, a escolha é sua, né? Cada um de nós escolhe o caminho que a gente vai seguir, né? E Deus vai abençoar. A gente tem que confiar. Paulo, aí no finalzinho aqui vamos ver algumas coisas finais, né? Para a gente concluir. Paulo demonstra verdadeira sabedoria pastoral, né? Um líder e compaixão. Ele se refere a uma pessoa específica entre os coríntios, mas ele não fala o nome da pessoa. Certamente que esse homem ficou feliz, né? Que Paulo não botou lá no microfone para todo mundo. Claro que todo mundo devia saber quem ele era, né? Mas Paulo não propagou o nome da pessoa. Aparentemente, o homem foi colocado sob disciplina, sobre a disciplina da igreja, mas como Paulo instruiu em 1 Coríntios 5, ele recebeu a punição que lhe foi imposta pela maioria. Se vocês quiserem voltar lá em Coríntios, vocês vão ver o que Paulo tinha falado. Ele recebeu a punição que lhe foi imposta pela maioria. Depois de receber a punição, esse homem aparentemente se arrependeu, mas os cristãos não o quiseram receber. Paulo lhes ensina a perdoar e a consolar. Paulo disse para eles fazerem mais do que perdoar, né? O trabalho de restauração de pecadores é tão importante quanto o trabalho de repreensão. Gente, Jesus está no ministério de restaurar o que está quebrado, de botar os caquinhos junto e fazer uma coisa nova. Então, aquele vasinho que a gente olha e parece que é o mais impossível de ser restaurado. É esse que Deus vai restaurar. Mas, como a gente viu no começo, é importante que a gente esteja sendo suportado por oração. Por isso que é tão importante, orando uns pelos outros. Né? Quando a gente tem um problema, eu gosto que a gente aqui coloca os nossos problemas, coloca as nossas dificuldades, coloca as coisas que nos preocupam e a gente ora umas pelas outras. Né? Não sai daqui, a gente não tem medo de colocar os nossos pedidos entre a gente, né? Como os nossos olhos humanos vemos uma fração da nossa vida e resumimos toda ela naquele momento, mas Deus vê o filme completo. Eu lembro uma vez que eu estava, primeira vez que isso entrou na minha cabeça, essa magnitude, né, da presença de Deus e do fato de que para ele não existe passado, presente, futuro. Eu estava saindo de avião, estava morando em Baton Rouge. E Baton Rouge era pequenininho, né? Então, assim, quase que quando você levanta voo, dá até para ver a casa da gente, dá para você ver tudo, não é igual em Houston. Aí eu fiquei pensando, na hora que o avião começou a levantar voo, eu fiquei pensando, gente, quanto mais alto eu vou, né, mais expansão eu tenho, né? E de repente, tudo aquilo é uma coisa só. E eu entendi que para Deus é a mesma coisa, sabe? Para Ele, passado não existe, presente não existe, é tudo já.
é tudo eternidade. E é isso que a gente vai ter lá no céu. Eu não sei, eu escutei uma vez e eu gosto de pensar que é assim, não sei se é verdade, não faço disso uma doutrina, mas eu acho que quando a gente chegar no céu, a gente morrer e chegar no céu, a gente não vai chegar lá e falar assim, nossa, quanto tempo que eu não te vejo. As pessoas que estão lá, parece que já vão estar com a gente lá. A gente já está lá. Quem vai já está lá. A gente já está vivendo a eternidade. Então, não existe passado, presente e futuro. Adão e Eva estão lá como se tivesse acabado de criar o jardim, sabe? Então, assim, é isso, é essa maravilha que a gente às vezes não absorve ou não capta, né? Então, começa a pensar, sabe? Abre a sua mente, nem que sejam umas coisas absurdas, porque às vezes a grandeza de Deus é absurda para a nossa caixinha, né? Então, vamos deixar a nossa imaginação, né? Igual a gente, às vezes, a gente pensa no céu, aquela coisa chata, as nuvinhas flotando, tudo de ouro, mar de cristal. Eu não acho que é só isso, né? Eu estou abrindo a minha. Pensei isso muitos anos, mas hoje em dia, gente, um Deus que criou essa maravilha que a gente vê, você acha que vai ficar só de ouro e cristal? Não, vai ter umas cores que a gente nunca viu, uns cheiros maravilhosos. Então, assim, vamos sabe, participar e criar na nossa imaginação a grandeza de Deus. E sabe como que a gente aprende isso? Lê na Bíblia. Lê lá os Salmos para você ver. Davi te ajuda muito a sabe, sair desse âmbito aqui, ó, e ver um Deus que é completamente maior do que tudo isso, né? O presente e o futuro são uma coisa só para Deus. Nos cabe somente confiar e entregar o controle da nossa vida nas mãos dele. Entregar, gente, completamente. Confiar de que ele é capaz. Pensa bem, cada vez que você ficar com medo, ou com ansiedade, ou coração batendo assim, pensa, você confia que Deus pode? Porque se você não confia, você não está acreditando no seu Deus, que ele é capaz de se importar com uma coisinha que nada, que nem eu, assim, ó, eu sou uma formiguinha para Deus, né? E ele se importa por mim e por você. Se estamos cheios do Espírito Santo e vivemos uma vida que reflete a nossa paternidade, né? Somos filhas do Deus vivo, iremos transbordar a vida do próximo daquilo que somos cheios. Então, as pessoas vão receber. Eu acho assim, quando a gente transborda Jesus, as pessoas à nossa volta começam a receber o caldinho, né? E é isso que eu quero, sabe? Que a gente possa, cada uma de nós, possa transbordar Jesus. E que as pessoas à nossa volta recebam isso, em várias maneiras, né? Na maneira de perdoar, na maneira de ter compaixão. Então, que essa semana a gente exercite a confiança em Deus, exercite. Cada uma de nós vai ter uma área diferente, né? Que a gente precisa entregar, que a gente precisa confiar, né? Orar por alguém, né? Coloque alguém novo, coloque uma missão, coloque até o Papa, gente, sabe? Hoje em dia esse Papa está com umas ideias tão doidas, ora por ele, sabe? Ele é uma autoridade, ele se diz estar debaixo da autoridade de Deus, né? Então ore para que Deus fale para ele, para que Deus dê uma chacoalhada e mostre para ele a verdade. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade orar pelos líderes, não só os líderes cristãos das comunidades cristãs, mas os líderes em geral, né? Parar de falar mal e pedir para Deus ter misericórdia, né? Então, que Deus abençoe vocês essa semana, que seja uma semana repleta de bênçãos e de uma nova perspectiva, né? Da presença de Deus e da confiança que Ele quer que nós tenhamos nele.